Aleluia. Vamos mal, violento, possamos pedir a Deus todos os dias para nos guardar, nos livrar. Acho que não está nem saindo do sol, né, gente? Está saindo. Aqui está saindo. Está saindo? Tá saindo. E aí o Senhor falou comigo. Hoje, a apresentação do Rio, como todos os irmãos sabem, Deus me presenteou, me agraciou meu ventre mais uma vez, com a chegada do Rio, foi de repente, Deus aconteceu na minha vida, né? E eu sou muito grata ao Senhor porque Ele me escolheu para gerar tão inocente. E se Ele me escolheu, porque Ele sabe que eu sou capaz. Ainda que eu falava assim, eu não tenho estrutura para cuidar. Quando eu descobri a gravidez do Murilo, vou contar um pequeno testemunho resumido aqui, né? Eu chorei muito, minha vida. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Deus, tu és santo. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Foi minha companheira de toda sexta-feira, consagração. E quando eu cheguei lá, cuidado com o Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Quando eu descobri que eu estava grávida com o Murilo, eu comecei a chorar muito dentro da minha casa. Comecei a questionar, eu falei assim, meu Deus, e agora? Minha história velha, meus olhos velhos, isso tudo eu falando com Deus. E aí meu marido, meu esposo falou dele, Deus está vendo. Eu falei, não, mas Senhor, eu não estou reclamando. Enfim. E eu passei uns 3 meses assim, com muito medo. Foi uma gestação de muito medo que eu tive. Não sei nem explicar aos irmãos que medo era. Parecia incapaz, sei lá, eu tinha a sensação que eu poderia perder meu filho a qualquer momento. Teve situações na minha vida que eu passei que foi algo que doeu meu espírito. E aí o Senhor tinha falado comigo que era para me frequentar uma consagração de sexta-feira. Aí eu chamei minha cunhada e assim fomos, né? Mas minha filha no período doente, meu irmão aqui, com a minha outra irmã que vai na igreja, ele chegou do trabalho, foi direto para o outro hospital, onde estava minha filha, com a minha irmã, estava com ela. E aí eu passei por um processo no começo da gravidez do Murilo, que se não fosse a mão do Senhor, o Murilo Aleluia. aqui hoje, não estaria. Só eu e ele sabem. Muitos me viam sorrindo, minha irmã, meu pai, meus irmãos, mas só o Senhor sabe o que eu passei. Só ele. Teve um momento que eu falei assim, Senhor, no dia que eu levei ela para o hospital, em outro não conseguiu atender, em outro dia eu fui com meu pai, aí fui para a consagração, aí Deus usou um caso, um pastor visitante, para falar que ele tinha ouvido a minha oração. Para mim no hospital, eu vim no hospital falando com Deus, me mostrando Aleluia. na janela do carro, eu só falando com Deus, ela não eu tinha medo de perder ele. Minha filha passando mal, não sabia o que o médico não sabia. E aí no dia seguinte Deus foi provado e assim eu vi que naquele dia o Senhor tinha ouvido a minha oração. Aleluia. Tinha gerado a minha Glória. na vida da minha filha. E lá pra cá, eu fui indo para a consagração, aconteceu várias coisas, a minha filha ficou curada, graças a Deus. Mas aí aconteceu algumas coisas que esqueceram muito meu coração. Um dia alegre, mas se tornou, no final da noite, um dia muito triste. Mas aí, eu questionando Deus,
falando comigo, usando vaso, minha cunhada. Falei, como é que ela chora demais? Como ela dormiu? Eu acho que ela sentiu a minha alma. Acho que ela sentiu a minha alma. No dia que eu estava. Não sei, eu acho que eu estava de pé. Foi me levando, eu acho que sei, para fazer a coisa. E neste dia, Deus tinha falado com o Senhor assim. Eu falei, Senhor, no dia da consagração eu não aguento. Gente, a dor da alma exige real. Quem nunca sentiu assim? É uma dor que só o Senhor. Aleluia. Só Ele. Não é dor que nada no remédio cura. E eu falei, se eu só queria um abraço seu. E pela misericórdia, quem dirige o filho, como todos os dias, na mesma hora ele usou um vaso que estava louvando a minha congregação. E ele falou assim, irmã Joyce, Aleluia. sabe por que eu choro? Porque quem já viveu milagres sabe. Aleluia. Quem já viveu os cuidados de Jesus sabe. E na mesma hora, o irmão falou, Joyce, diaconisa Joyce, abraça aquela irmã, fica atrás da pessoa. E ali na mesma hora ele entendeu o nome de Deus, meu coração. E na mesma hora, gente, na mesma hora, aquela dor que eu senti na minha alma ficou. Amém. Eu fiquei curada. Glória. Ferida. Aleluia. Eu fiquei curada. E assim eu fui levando a minha gestação da minha casa, da igreja. Quando estava, foi uma gestação que eu senti dor, não igual os meus filhos. No dia que o Murilo, ele nasceu, não ia nascer esse dia. Eu fiz 37 semanas e eu falei com o Márcio, eu vou, sexta-feira, vai ter 37 semanas e 2 dias, vou bater uma outra por conta própria, para ver como é que está o Murilo, se está sentado, se não está. A minha sogra tem uma pastora dela, que há muitos anos, tem muito tempo, né, sogra, que ela não faz visita, porque também já é de idade. E nesse dia, na quinta-feira, ela foi visitar minha sogra. Quando a minha cadela me ligou, falou assim, tia, onde está aí? Tá, ela falou com a senhora que eu tinha que subir, e a pastora me está aqui para orar. Eu falei assim, tia, tá bom, mas vamos lá, todo mundo tomar banho. E aí eu falei assim, muito obrigada. Porque eu sabia que a ida da pastora não é vão. E ali fomos, e ela, acho que ela não sabia que eu estava grávida, não sei, sabia? Só que eu estava grávida, ela sabia, mas ela não tinha me visto. Aí quando ela me viu, eu amo as pessoas, Lili, que me abraçou, toma, carinho, eu vou com minha sogra. Lili, não vai ser cesárea. Mas não sei, eu já tinha falado com ele que ia ser cesárea. Mas eu estava dando muita, guardando aqui no coração, porque estava ficando normal. E aí, minha sogra e ela vai ser normal, cesárea e tal. Eu expliquei que eu iria fazer uma luta e tal. Então vamos orar. Me orou, o braço, conversei um pouquinho e fui para a Mateúta. Chegando lá no Mateúta, deu um aumento de líquido na minha saco gestacional de criança filha, né? E aí eu, não entendo muito bem disso, a médica só falou assim, você sai daqui, vai direto para o hospital para eles poderem fazer uns exames para ver se você não adquiriu uma diabetes gestacional, porque isso provavelmente possa ter causado. Me perguntou se eu tinha feito os exames, eu falei que fiz e não tinha causado nada. Ela falou que poderia ter surgido de repente. E assim eu fiz, fui embora, esperei Miguel chegar na escola, o médico chegou no Nova Iguaçu, só olhou para o exame, pediu para voltar para casa, o exame normal, pediu para voltar para casa, e assim eu fiz. Só que na sexta-feira eu fiquei incomodada dentro de casa, conversando com a minha irmã, com a minha sobrinha. Aí a minha sobrinha e minha irmã falou, não, manda foto, vou mandar para o doutor. Aí o doutor falou, é bom,
calma e a todo tempo. Deus falando comigo, é hoje. Eu estava muito calma. Foi um parto na minha vida de calmaria, que nem daí de Miguel, ele foi muito calma. Minha irmã nervosa, estava falando com a filha dela, e eu estava nervosa, não estava nervosa. E aí eu fui, o médico me examinou, mandou fazer os exames. Se der alterado, a gente vai te internar. Eu te operar, falei, tá bom. O senhor vai fazer cidade, eu vou. Porque pra mim eu ainda estava achando que ele iria induzir meu parto. E aí eu falei, tá bom. Aí saímos, eu, minha irmã, meu irmão, pra eles almoçar, a criança ficar pronta, eu não almocei. O senhor falando, só bebe água. Eu bebi só água. Voltamos e aí o médico me internou. Foi o dia que o Senhor, ele entrou naquele hospital. Até que não estava dando a luz, sentiu uma presença do Senhor. Eu creio nisso. Que foi da recepção até a sala do médico, que foi algo de cuidado do Senhor verdadeiramente. Amém. Porque quando eu fiquei com medo, e depois aquele medo passou, eu comecei a orar ao Senhor, falando, Deus, eu sei que o Senhor preparou o dia, a hora, o hospital, a equipe médica, para chegar para o mundo. Então, tira isso do meu coração, esse que Deus fez, e as minhas orações sempre foram essas. Nesse dia 8 de novembro de 2025, foi o dia que o Senhor separou o Murilo, tá? Glória a Deus. Glória! Quando o Murilo saiu, antes do Murilo sair, tinha um barulho enorme. Minha irmã não está aqui hoje para poder falar. Minha irmã perguntou se eu deitava, que estava vendo? Isso aí é tudo que está saindo de dentro dela? O médico falou, A minha irmã foi, tadinha. Minha irmã não olhou para mim e falou assim, não, mas só pela voz, pelo jeito, você entende que era muita coisa. Ele até falou assim, depois tira daqui e bota para ele, para ela poder ver tanto de líquido que saiu de dentro dela. Anestesia atrás de mim, segurando, um carinho, falando, daqui a pouco o Murilo tá vindo. Aí quando o Murilo veio, minha irmã, ela queria chorar. Ela chegou a falar assim, ai, com aquela voz de choro, mas na mesma hora ela percebeu pela vida. E aí o médico rapidamente me botou aqui. Eu agradeci ao Senhor. Do meu lado eles botam, né, os preparam para botar o neném, né? Ao pediatra ver. E aí pegou a bombinha manual para poder dar o ar. E assim eu olhei. Minha irmã disse para mim, e falou assim para mim, Deus, minha irmã não vai levantar se eu tiver. Mas eu sabia que Jesus queria te. Eu olhei e falei, Senhor, eu declaro vida. Olha, Aleluia! Jesus, a sombra sobre os pulmões dele. Aleluia! Venho aqui e a um determinado momento eu estendi minha mão assim. A enfermeira até achou, acho que eu estava querendo dar a mão, ela estava pegando a minha mão. Mas eu estava declarando vida a ele. Em nome de Jesus. Amém. Então, igreja, hoje o Murilo, eu estou apresentando, vou apresentar o Murilo ao Senhor, mas o Murilo já foi apresentado. Aleluia! Eu já apresentei na minha barriga, naquele dia, e a todo momento, a minha irmã, quando ele começou a respirar, aí depois o médico veio e falou assim, não, mãezinha, tá tudo bem. A chefe de enfermeira falou para minha irmã, a gente pensou que ia beber. A minha mãe nem sabe disso. Mas eu tinha certeza que Jesus não iria levar ele. Eu tinha certeza. Certeza todo o tempo. Porque no primeiro mês, ao final, o Senhor falando comigo, diretamente comigo, usando vasos para falar. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele, pela minha família, a igreja, o pastor, vocês que oraram de Aleluia! no momento da vida de vocês, oraram,
às vezes eu falo, Senhor, me perdoa. Mas parece que não vamos conseguir, nada vai mudar, mas vai, tudo é do tempo do Senhor. Pode passar 30 anos. Aleluia. Mas vai chegar a hora que Jesus vai te abençoar. Amém, aleluia. Vai chegar a hora que Jesus